Olá, bom dia a todos. Eu sou Nathalie Giordano, sou procuradora assistente do Sejur. É um dia muito feliz para nós, a abertura nesse congresso dos residentes. 10 anos de residência, né, 10 anos de muitas alegrias, enfim, de sucesso, enfim, de experiências, de pessoas que passaram e, enfim, voltam. A gente fica muito feliz, né? Então, assim, vão ser 2 dias de muita alegria, de comemoração. Aí eu queria agradecer imensamente a todos os residentes que estão aqui, que participaram da organização do congresso, mandando sugestões, escolhendo os palestrantes. Todos os palestrantes que estão aqui nessa programação foram escolhidos por vocês. Lá no Sejur, a gente só deu apoio para a organização do evento, né? A gente não interferiu de modo algum na coordenação científica, nas escolhas dos temas, enfim, nos nomes. Então, assim, esse sucesso que certamente esse congresso terá é fruto do trabalho de vocês, residentes, que participaram dessa organização. A Mariana, que está, vou achar ela ali, foi a coordenadora que, enfim, recebeu todas essas sugestões e participou da estruturação aqui junto com a gente lá da programação. Queria agradecer a ela também, a todos os residentes. Dizer que é uma alegria estar aqui ao lado de dos dois Rodrigos, do meu querido procurador-geral, do Rodrigo Brandão, meu professor dos tempos de SESG, a quem eu devo a minha aprovação na Procuradoria, com as lições que eu tive com ele lá, de Direito Constitucional, a minha querida amiga Alice Voronoff, mas dizer que de todas as pessoas tenho muita honra de estar aqui ao lado da Natália Brasil, que é residente jurídica da Procuradoria, que vai presidir esse painel, e que é quase um membro honorário do Sejur. Ela é nossa embaixadora do Sejur, dos eventos, está em todos os eventos, enfim, nos ajuda muito nessa tarefa. Então, é uma alegria, premiada sempre nas premiações do semestral dos residentes. Então, é uma alegria muito grande estar aqui também com a Natália. Eu vou passar, então, a palavra ao nosso procurador-geral e desejar a todos um ótimo congresso. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Hoje é um dia de festa, de comemoração, né? O primeiro congresso dos residentes jurídicos da PG. Acho que é um dia histórico. Queria parabenizar a Mariana. Cadê a Mariana? Você tem que ficar aqui na frente. Vai ser importante demais para ficar sentada aí. Mas queria parabenizar todos os envolvidos. O Sejur, né, que é o melhor centro de estudo jurídico do Brasil, eu não canso de dizer. Natália, prazer estar sentada aqui contigo. Natália, que é um verdadeiro ícone aí do programa de residência, ela é onipresente. Você olha, tudo quanto é evento, a Natália está presente em sala de aula, está presente nos eventos, você vai no TCE, ela está no TCE. Então, ela está sempre em todos os eventos. É uma honra estar aqui com você, Natália. Minha querida amiga Nathalie, que tem realizado um trabalho maravilhoso à frente do Sejur, junto com o Anderson. O ano de 2018, nos aspectos acadêmicos, tem sido maravilhoso para a PGE. Os eventos têm sido bastante bacanas. Toda semana tem 2, 3 eventos proveitosos para todos nós. Então, é um orgulho muito grande ter você à frente do Sejur. Meu querido amigo Rodrigo Brandão, mais uma vez juntos. Rodrigo, um amigo de longa data e uma grande referência no direito para mim, né? Trabalhamos juntos, estivemos juntos em Brasília, agora aqui no Rio. E, Rodrigo, você é uma referência para todos nós, é uma honra recebê-lo aqui na Procuradoria. E, por fim, minha amiga de concurso, acho que a Alice talvez seja uma das grandes protagonistas aí do ano de 2018, né? Lançou um livro fantástico sobre direito administrativo sancionador, tem participado ativamente aqui dos eventos do Sejur. E eu queria passar a palavra para a Natália, é isso? Tá. Antes de começar, vou passar a palavra para a Natália, para ela começar a presidir a mesa aqui. Bom dia a todos. É com muita alegria, satisfação e honra que presido essa mesa de Direito Constitucional do primeiro Congresso de Residentes Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço primeiramente ao Dr. Rodrigo Zambão, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, ao Dr. Rodrigo Brandão, Procurador do Município do Rio de Janeiro, e à doutora Alice Voronoff, Procuradora do Estado do Rio de Janeiro,
quero manifestar a minha admiração por todos, a minha imensa honra de estar ao lado de vocês, e vocês me inspiram a cada dia no estudo do direito público. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao Centro de Estudos Jurídicos, na pessoa da doutora Nathalie Giordano e do doutor Anderson Schreiber. São duas pessoas que são referências para mim aqui na Procuradoria. Aos funcionários do Sejur, a colega residente Mariana Brito pela organização do evento, aos residentes aqui presentes, tanto da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, quanto da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro e das demais instituições, a quem eu presto a minha deferência. E eu gostaria de manifestar a minha extrema satisfação de fazer parte desse programa de residência jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, uma instituição e um programa de residência que eu sempre quis estar, quero estar e move meus sonhos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje e gostaria de passar a palavra para o doutor Rodrigo Brandão, que possui mestrado e doutorado em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor adjunto de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e procurador do município do Rio de Janeiro. Ele abordará o tema sobre os 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. Com a palavra, doutor Rodrigo. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, agradecer os residentes por terem me convidado, né, escolhido meu nome. É um prazer falar com vocês. É um prazer voltar à Procuradoria-Geral do Estado, essa casa que é tão importante para o direito público brasileiro, lá desde a Procuradoria do Estado da Guanabara, né, que teve tantos nomes, eu não vou citar aqui, mas são tantos nomes decisivos para a história do direito público brasileiro, e é uma instituição que sempre foi de excelência no direito público, na teoria e na prática. Eu fui estagiário da Procuradoria-Geral do Estado, lá em outra vida, como diria Luiz Roberto Barroso, 1999 a 2000, e eu me beneficiei de um curso muito bom oferecido pelo Centro de Estudos. Na época, o Centro de Estudos era chefiado pelo Luiz Roberto Barroso e tinha como assistente o professor saudoso, professor e procurador Marcos Juruena. Eles organizaram 2 cursos fantásticos, Direito Constitucional e Direito Administrativo, com todos os procuradores da casa, que lá naqueles anos, né, de 1999, 2000, faz muito tempo isso, tiveram importância grande para a minha formação no direito público e por eu ter escolhido essa área como área de pesquisa e docência, né, e atividade prática também na advocacia pública e privada. Agradecer ao meu querido amigo Rodrigo Zambão, né, amigo de longa data, que vem fazendo uma gestão brilhante, né, na Procuradoria-Geral do Estado. Né, te agradeço e digo que é uma honra, mais uma vez, estar ao seu lado numa mesa. Né, agradeço a Natália, né, onipresente Natália. De fato, a Natália é uma locomotiva do direito público brasileiro, aqui, carioca particularmente, está em todos os eventos, é uma incentivadora, né, e está de parabéns por promover essa mesa. A Nathalie, faço uma homenagem à atual gestão do Centro de Estudos. Eu venho acompanhando assim, muito detidamente o trabalho, e eu ouso dizer que é uma gestão absolutamente ímpar, uma gestão que tem contribuído muito para o direito público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, é um prazer vir aqui falar no evento promovido pelo Sejur. A minha amiga Alice também, conheço, foi minha monitora de Direito Administrativo, quando eu dei Direito Administrativo na UERJ, e é um prazer ver essa carreira tão brilhante que você tem seguido e está ao seu lado aqui. Enfim, já dando início à minha pequena exposição, né, eu gostaria inicialmente de destacar que hoje, amanhã, na verdade, a Constituição faz 30 anos. Né? É uma data emblemática por N razões. Né? Primeiro, porque, se a gente for analisar a evolução do constitucionalismo brasileiro, a evolução
das constituições brasileiras e da sua implementação prática, a gente vai perceber que a nossa vida institucional sempre foi muito atribulada, né? E talvez esses 30 anos não foram anos absolutamente tranquilos e isentos de problemas. Tivemos 2 impeachments, tivemos N casos de corrupção, etc. Mas, ao se analisar em perspectiva a evolução institucional brasileira, foram anos mais calmos, de maior estabilidade democrática do que nós tivemos no passado. Obrigado. Por exemplo, a nossa República começa em 1890. Nossa primeira Constituição é a Constituição de 1891, chamada Primeira República ou República Velha. Foi um período extremamente instável em termos institucionais. Quase de tudo, em termos de instabilidade democrática, aconteceu na nossa Primeira República. Desde eleições fraudadas, as chamadas eleições a bico de pena, até prisões de opositores políticos, intervenções federais sem a presença dos seus requisitos constitucionais, ameaças de presidente da República a ministro do Supremo, enfim, um repertório variado de crises institucionais. A reforma constitucional de 1926, aprovada pelo Arthur Bernardes, que acabou com a doutrina brasileira do habeas corpus, foi uma grande criação jurisprudencial do Supremo, que ampliou o objeto do habeas corpus para outros direitos que não a liberdade de ir e vir. Então, foi um período de enorme instabilidade institucional. Com a Revolução de 30 e a ascensão de Vargas ao poder, muitas evoluções aconteceram no âmbito do Estado e do direito brasileiro. A estruturação da administração pública, a implementação de direitos sociais, etc. Mas, em termos democráticos, foi uma tragédia. A Lei de Segurança Nacional, a expansão da justiça militar, a perseguição a opositores políticos, o fechamento do Congresso Nacional e culminou com a Constituição 37, que era uma Constituição bastante autoritária. Então, temos um novo interlúdio democrático na chamada Segunda República, de 46 a 64, que foi um período também de extrema instabilidade. Extrema instabilidade que resultou no golpe militar de 64. E aí voltamos a ter um período não democrático. Portanto, a nossa experiência democrática é mínima. Estamos, talvez, numa tenra infância na construção de uma democracia nacional, genuinamente brasileira. Portanto, a Constituição de 88, ao completar amanhã 30 anos, acho que temos muitos motivos para nos orgulharmos da Constituição e dos seus 30 anos. Primeiro, dizia a frase que o ex-presidente Lula gostava de dizer, nunca antes na história desse país uma Constituição teve tanta força normativa. A Constituição nunca foi tão citada e usada por juízes e operadores do direito como a Constituição de 88 foi. Isso é de celebrar num país em que as constituições sempre tiveram um caráter retórico ou mesmo simbólico. Então, esse é um dado muito positivo da Constituição de 88, a sua força normativa. Um outro dado muito positivo, aliás, antes de chegar nessa segunda característica, é importante destacar o seguinte: a Constituição de 88 tem uma força normativa enorme, maior do que todas as suas predecessoras, é verdade. Mas um aspecto que não pode deixar de ser lembrado quando se fala, e que eu às vezes percebo que não é lembrado, quando se fala no avanço da força normativa da Constituição, é que há, de certa forma, uma aplicação seletiva da Constituição. Ou seja, há espaços em que a Constituição não entrou. Particularmente, situação de comunidades carentes, e a situação do Rio de Janeiro é muito particular, em que há uma total ausência de Estado e de Constituição em comunidades carentes. Então, a intervenção estatal, que, enfim, num primeiro momento não se pode ser inocente, precisa o Estado usar a força para ocupar, mas, feito isso, esse era o projeto original das UPPs, é fundamental o Estado entrar com serviços básicos.
né, porque isso permitirá que a Constituição entre. Então, ao celebrar a força normativa da Constituição de 88, não se pode esquecer dessas zonas de exclusão que se mantêm, né, e as comunidades carentes são apenas um exemplo. Uma outra característica muito louvável da Constituição de 88 é o seu compromisso com os direitos fundamentais. A Constituição de 88 tem um compromisso muito forte com os direitos fundamentais e esse é uma das características mais importantes dela, né? E ela comunga de uma visão que é prevalecente no direito internacional dos direitos humanos, que é a ideia da indivisibilidade das gerações de direitos fundamentais. É a ideia de que uma geração não exclui a outra. Ao contrário, as gerações de direitos se pressupõem mutuamente, se reforçam mutuamente, né? E é natural que a Constituição de 88 tivesse essa preocupação com diferentes gerações de direitos fundamentais. Por um lado, havia uma preocupação em evitar a arbitrariedade do Estado, o exercício abusivo do poder estatal, porque, naturalmente, né, era uma Constituição da redemocratização brasileira, era uma Constituição que visava combater o exercício abusivo e arbitrário do poder político que o regime autoritário que antecedeu se caracterizava, em alguma medida. E, por outro lado, é uma Constituição comprometida com a redução das desigualdades sociais, que é um problema gravíssimo e renitente no Brasil, né, e ainda não resolvido. Então, a Constituição se equilibrou, né, só para falar das duas gerações, né, a primeira e a segunda geração de direitos fundamentais, ela teve uma postura equidistante, que não priorizou uma geração de direitos em detrimento da outra. E deu a eficácia reforçada, que é inerente aos direitos fundamentais, aplicabilidade imediata, rol aberto, né, do artigo 5º, parágrafo 2º, hierarquia constitucional dos tratados, natureza de cláusula pétrea. Toda essa eficácia reforçada inerente aos direitos fundamentais foi concedida aos direitos de diferentes gerações, né? O que revela um caráter compromissório da Constituição de 88, que a meu ver, é uma outra qualidade, né? A Constituição de 88, no seu aspecto compromissório, buscando equilibrar ideologias distintas, ela permitiu ser, né, um arcabouço que, por sua vez, permitiu com que diferentes grupos políticos pudessem implementar os seus planos de governo sem necessidade de ruptura constitucional, né? Nós tivemos transições de governo, transições políticas relevantes no Brasil, né? Pensar nos governos eleitos, né? Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, né? Ou seja, são mudanças de visões, de visão de mundo, né? De Estado, de direito, muito significativas, que a Constituição comportou todas elas, o que me parece uma característica positiva da Constituição, né? Uma outra característica que me parece bastante positiva da Constituição é o seu compromisso com a Seguridade Social, né? A Constituição de 88 ela tem um compromisso sério em implantar um regime reforçado de Seguridade Social, e essa é uma característica muito importante dela com vistas à redução das desigualdades sociais. Então, o regime constitucional, né, de proteção da Seguridade Social é um regime reforçado. Por exemplo, o capítulo sobre saúde, educação, assistência social, etc. Por outro lado, a Constituição de 88 ela, fez um trade-off interessante entre o seu caráter analítico e um procedimento de reforma relativamente fácil, né? Isso é pouco tratado no direito e é mais bem tratado na ciência política, né? Por diversas razões que não cabe aqui explorar, se optou por uma Constituição abrangente. O processo constituinte brasileiro nos conduziu a uma Constituição muito abrangente, que, aliás, é uma característica das Constituições do final do século XX. Mas a brasileira, de certa forma, exacerbou essa característica, né? Mas isso gera um aumento da rigidez constitucional, porque quanto mais matérias você tira do legislador ordinário, quanto mais detalhada essa regulamentação constitucional, mais você restringe a liberdade de conformação do legislador ordinário, né? Então, esse é um elemento de rigidez constitucional.
O que se fez para se contrabalançar isso? Né? Se aprovou um processo de reforma relativamente fácil. Né? 3/5 de quórum, né? Essa é uma questão matemática, um pouquinho mais do que a maioria absoluta, 60% de votos. Né? Não é difícil, e a prova que não é difícil é que nós temos um número de emendas que dá, em média, mais de 3 emendas por ano. Se fosse difícil, nós não teríamos tantas emendas. Né? Isso deu uma certa válvula de escape para a alteração da Constituição. Né? Agora, uma característica que me parece negativa da Constituição de 88 é que ela é uma Constituição que foi, de certa forma, ocupada pelas corporações. Né? As corporações se infiltraram na Constituição de 88, entrincheiraram os seus direitos e interesses. Isso acabou gerando uma situação atual de engessamento do orçamento público. Né? Então, hoje, se a gente for ver os estudos de finanças públicas, a gente vai ver que o percentual de orçamento que pode ser gasto em direitos sociais e infraestrutura é baixo, muito aquém do que seria necessário para promover o desenvolvimento nacional e a redução da desigualdade social. Né? Então, essa é uma característica. O professor Carlos Arissundi tem escrito já há muito tempo sobre isso, e, a meu ver, ele tem razão nesse ponto. Né? Nesses 30 anos, eu vou aqui, né, fazer um sobrevoo a jato, evidentemente, porque eu não quero exceder meu tempo, né, mas, nesses 30 anos, eu gostaria de destacar alguns pontos altos da implementação da Constituição de 88. O primeiro eu já disse aqui. Ela deu arcabouço institucional, né, para transições de governo, muitas vezes sensíveis, grandes, sem ruptura institucional. Isso, à luz da nossa história constitucional, não é pouco. É algo que deve ser celebrado. Nós temos muitas razões para comemorar o dia de amanhã. E uma das razões é essa, que é zero trivial em se tratando de Brasil. Né? A gente conseguiu ter eleições regulares, respeitar o resultado das urnas, né? Com grandes mudanças, significativas mudanças, né? Pensar do Collor ao Lula, isso foi feito sem ruptura constitucional, dentro dos marcos da Constituição. Isso é algo digno de encômios. Por outro lado, a Constituição de 88 deu arcabouço para o processo de estabilização monetária do país, que foi um grande avanço, sobretudo em proteção à população mais carente, que mais sofria com a inflação. Isso foi um grande avanço em termos institucionais. Né? E também, né, os índices de redução de pobreza no Brasil são significativos. É óbvio que a desigualdade social, né, ainda, a meu ver, junto com a corrupção, são as duas principais chagas brasileiras. Né? Mas a gente avançou bastante na redução da extrema pobreza. Agora, é preciso, né, não se adotar um tom laudatório em relação aos 30 anos. Ou seja, a gente precisa ter senso crítico e precisa perceber o que precisa ser melhorado na Constituição de 88. Um primeiro aspecto que me parece urgente de ser melhorado é o sistema político. As manifestações de junho de 2013, que eram manifestações muito interessantes, né, porque eram inorgânicas, não tinham líderes, eram antissistêmicas, né, não havia partidos políticos por trás. Né, era difícil meio que identificar qual era a bandeira, além da questão, né, do preço das tarifas de transportes públicos, mas tentando ver, né, o que estava por trás daquelas manifestações, havia uma expressão que depois virou hashtag, né, que é "não me representa", né, que eu acho que era uma bandeira que se extraía daqueles movimentos, que era uma sensação de que o sistema político se tornou opaco, né, não mais representava a sociedade civil. Né. Havia um fosso entre a sociedade civil e o sistema político. Né. E eu acho que isso é um pouco reflexo da combinação do nosso sistema eleitoral proporcional de lista aberta,
com um multipartidarismo que evoluiu para um hiperpartidarismo, né? Ou seja, a gente adotou, aliás, eu vou participar de um encontro que eu estou bastante animado, promovido pelo Daniel Capec, na UFRJ, uma palestra do Sérgio Abranches, em relação ao novo livro dele sobre presidencialismo de coalizão, que saiu tem 2 semanas, eu recomendo, com o André Cirino, né, que vai ser em novembro, né, na UFRJ. E o próprio Sérgio Abranches, quando ele escreveu aquele artigo seminal, antes da Constituição de 88, né, à luz do que era um projeto de Constituição, em que ele falava, né, em que ele cunhou essa célebre expressão presidencialismo de coalizão, né, ele destacava alguns aspectos de se ter um sistema presidencialista combinado com um sistema eleitoral proporcional de lista aberta, né, para a Câmara dos Deputados, com um cenário de multipartidarismo. Ele não podia adivinhar que o multipartidarismo iria se convolar nesse, né, hiperbólico, né, multipartidarismo de 2018, em que há 35 partidos políticos, né? Mas fato é que aquilo que ele intuiu lá em 98, ou seja, um aumento dos custos da formação de coalizões parlamentares são necessárias para o presidente da República governar, foi algo que se acentuou de maneira dramática de 88 até hoje, né? O Supremo não ajudou com a decisão que declarou inconstitucional a cláusula de barreira, prejudicou, né, fomentou essa proliferação de partidos políticos, e a reforma eleitoral aprovada recentemente, que a gente está sentindo nessas eleições o efeito, e são eleições que, né, os cientistas políticos devem estar sentindo mais ou menos como os professores de direito constitucional, né? Tem um meme muito bom, que é uma menina fazendo assim. E aí, professor? Tá difícil, né, explicar o Brasil hoje, e agora os cientistas políticos estão sentindo essa dificuldade que nós, professores de direito público, sentimos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa reforma eleitoral aprovada sob a batuta do deputado Eduardo Cunha, né, ela levou a uma concentração de poderes nos líderes partidários, sobretudo os maiores partidos, né? Isso se revela de maneira muito clara. A melhor maneira de saber quem manda no partido é verificando o tempo, quem tem mais tempo de rádio e televisão e quem tem mais de dinheiro público. Isso não tem erro. Demonstração inequívoca de quem tem poder no partido. Eu não vou citar nomes, mas vocês estão assistindo o horário eleitoral gratuito, então vocês podem tirar as suas conclusões sobre quem manda nos partidos. É quem tem mais tempo. Isso é fato, é óbvio. Até porque essa reforma eleitoral não estabeleceu os critérios pelos quais o tempo de rádio, TV e o dinheiro público do Fundo Especial de Financiamento de Campanha serão partilhados. Então, é algo definido pelo partido. Logo, quem manda, define, né? Então, é evidente que essa quase que absoluta discricionariedade dos líderes partidários na partilha, ou ausência de partilha, de tempo de rádio e TV e dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, somado ao critério que se adotou para distribuir dinheiro público e tempo, que foi a representação na Câmara dos Deputados, é óbvio que a combinação desses fatores leva a uma blindagem do sistema político a novas lideranças. Por quê? Privilegia os maiores partidos e aumenta o poder dos líderes partidários. Ou seja, isso é o contrário do que junho de 2013 pedia. Isso explica, de certa forma, o surgimento e o crescimento de uma candidatura presidencial tão antissistêmica, né? Que não tem um percentual de dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ínfimo, perto das outras candidaturas, um tempo de rádio e TV ínfimo, né? E que hoje é líder nas pesquisas, né? Ou seja, o povo quer mudança. Não vou avaliar, né, se esse é um bom ou não um caminho. Mas o povo quer mudança, isso é muito claro.
e o sistema político se blinda isso. Ou seja, não é um bom cenário, é um cenário de tensão constitucional, né? Por isso, me parece urgente uma reforma no sistema político. Um outro aspecto que me parece absolutamente urgente de reforma se refere à federação, né? E nós, né, que vivemos a realidade de estados e municípios, percebemos, né, o quão desequilibrada está a partilha de competências e receitas na Federação Brasileira, né? A partilha originária de outubro de 88 já não beneficiava tanto estados e municípios, mas era menos desigual. De certa forma, o que aconteceu na partilha originária, na minha opinião, o Constituinte, de certa forma, já havia dado competências muito significativas a estados e municípios, que já gerava uma dúvida sobre se eles teriam dinheiro para cumprir de maneira satisfatória essas competências, né? Mas fato é que o modelo de repartição do fruto da tributação via impostos trazia algum equilíbrio, algum. Ainda havia um privilégio à União, mas havia algum equilíbrio. O que aconteceu pós-88, com a enfatização da tributação via contribuições sociais, rompeu minimamente com esse equilíbrio. Então, para pensar na situação dos estados, né? Os estados, né, assim, assolados com problemas de segurança pública, educação, saúde, etc., com as receitas que lhe foram designadas e com o desequilíbrio que aconteceu pós-ênfase na tributação via contribuições sociais, gerou um desequilíbrio completo, né? Então, assim, olhando para frente, em reformas que a Constituição de 88 precisa sofrer, uma é no sistema federativo para reequilibrar minimamente a situação da repartição de receitas tributárias. Eu ia tratar de outras questões, eu vou abreviar aqui e falar muito rapidamente sobre pontos que eu acho que os próximos 30 anos da Constituição devem endereçar. Um deles é a questão do combate à corrupção, né? A sociedade apoia medidas de combate à corrupção, elas representam, né, um avanço civilizatório inequívoco na realidade brasileira, porém, né, a gente precisa ter um processo penal que, primeiro, termine em tempo razoável, né, que não gere muitas incertezas quanto à possibilidade da sua anulação aos 45 do segundo tempo, né, haja uma clareza sobre seus pressupostos de validade e que respeite as garantias fundamentais do réu. Não é possível que a gente não consiga conceber um processo penal dessa natureza, né? A gente deve, a meu ver, aprimorar medidas de redução da desigualdade social, né? Nenhum país vai ter um mínimo de estabilidade enquanto não houver um nível aceitável, né, de igualdade social. E eu acho que isso passa pela redução do caráter corporativo da Constituição de 88. E, concluindo, né, partindo para as considerações finais. Os dois candidatos, na verdade, o vice do candidato mais bem colocado nas pesquisas e o segundo candidato mais bem colocado nas pesquisas, fizeram propostas relevantes, que eu não poderia deixar de endereçar aqui, sobre o futuro da Constituição de 88, ou a ausência do futuro da Constituição de 88. Né? O vice propôs uma Constituição de notáveis. Não indicou quem seriam esses notáveis, né? E o segundo candidato mais bem colocado sugeriu que se criasse condições para uma nova Constituinte. Eu acho ambas as ideias ruins, devo dizer, né? Eu acho que a gente deve renovar os votos, né? Renovar nossos votos de casamento aqui aos 30 anos. É bodas de quê? Não sei também. Enfim, bodas de algo. Renovar as bodas, né, de 30 anos com a Constituição de 88. Né? Tem uma imagem, né, o direito constitucional brasileiro já anda muito esotérico. Eu não quero aumentar o caráter esotérico do direito constitucional brasileiro. Mas tem uma imagem, né, uma metáfora da astrologia que é interessante para o momento que nós vivemos.
não sei se já ouviram falar, o retorno de Saturno. Né? É uma metáfora da astrologia que acontece exatamente entre 28 e 30 anos, que é o período que Saturno demora para dar a volta no sistema solar, né? Que é ilustrada na astrologia como um momento em que o indivíduo toma consciência dos seus limites. Portanto, é um momento de amadurecimento individual. Porque Saturno é o último planeta que é possível se ver a olho nu. Então, tem essa imagem do limite, de até onde se pode ir. Né? E aí, os astrólogos dizem que são momentos de grande mudança na vida pessoal, que você toma grandes decisões, né? 28 aos 30 e 58, 60, mais ou menos. No momento que você toma decisões assim de longo prazo. Né? E nesse nosso retorno de Saturno, né, do país, né, eu quero crer que esse momento conturbado, que eu, como professor de Direito Constitucional, assim, né, já saí de uns 3 grupos de WhatsApp, para continuar amigos dos meus amigos, mas eu me preocupo muito, né, com assim, o futuro do país. E eu acho que a gente deve renovar os votos com a Constituição de 88, e acho que a gente precisa de reformas, mas essas reformas devem se dar pelo mecanismo institucional apto a tanto, que é o mecanismo da emenda à Constituição. O processo de emenda à Constituição no Brasil não é difícil, ele é relativamente fácil, né? E há uma grande vantagem no processo de emenda à Constituição, que o procedimento é aquele já dado, já pré-estabelecido, e há um consenso material mínimo a partir do qual não se pode desgarrar, que são as cláusulas pétreas. Agora, eu sempre defendi, esse foi meu tema de mestrado, uma interpretação não maximalista das cláusulas pétreas, ou seja, sobra muita coisa para se decidir, num processo que não é muito difícil. Então, esse processo é melhor. Né? Vamos discutir na sociedade, reformas são necessárias para a Constituição de 88, mas sem ruptura, porque um processo constituinte agora seria perigosíssimo, dado o nível de polarização, né, de até ódio que vem surgindo na sociedade, que é algo muito preocupante. Né? Aliás, um comentário final é que, mesmo processos constituintes originários, né, durante muito tempo, e até hoje o conhecimento convencional brasileiro defende, né, se for nos manuais, a posição de que o poder constituinte originário é quase uma teoria teológica do poder constituinte originário. Né? Deus, né, colocou seu dedo e tudo mudou. Né? É como um raio que caísse do céu e que tudo mudasse num só momento. Hoje, a teoria constitucional contemporânea defende uma processualização do exercício do poder constituinte originário, inclusive decisões pré-constituintes que predeterminem procedimento e conteúdo. O caso da certificação do processo de elaboração da Constituição da África do Sul é o maior exemplo disso. Então, tomara que não haja uma nova Constituinte. Se houver, que haja povo, né, e que seja um processo pactuado com decisões pré-constituintes em relação à forma e substância. Tá? Mas o que eu desejo verdadeiramente é vida longa à Constituição de 88, né, que esse processo de amadurecimento institucional leve a uma democracia mais madura e que a gente perceba, né, e aí eu realmente concluo, né, uma coisa que tem me assustado é o pouco valor que é dado às garantias democráticas. Nós, né, acho que todos que estão aqui, e eu me incluo, somos filhos da Constituição de 88. Ninguém viveu na ditadura militar. Né? Então, muitas vezes eu vejo meus amigos da minha geração um valor pequeno, que a história agora é a expressão da moda. Não, isso é mimimi. Né? Direitos fundamentais e democracia não são mimimi. Né? São valores essenciais à sociedade brasileira e, independente de um discurso de direita ou de esquerda, não me interessa, o meu compromisso é com a Constituição de 88 e com o fortalecimento da democracia constitucional brasileira. Muito obrigado. Tá.
a palavra para a Natália, eu vou falar um pouquinho, porque eu recebi um bilhete da Natália, passa para a Natália. Eu sou obediente, passei logo, acabei não falando nada. Eu vou precisar sair daqui a pouco, eu tenho compromissos externos, mas eu estava escalado para falar sobre o papel do residente jurídico na PGE. E eu não vou falar mais nada, porque eu não vou poupá-los da minha fala, vou passar diretamente para a Natália e depois para a Alice. Eu só queria dizer que hoje não conseguimos mais enxergar a PGE sem a presença dos residentes. Vocês são peça fundamental para o funcionamento da PGE e é uma honra tê-los aqui. Temos diversos procuradores que passaram pelo programa de residência. Espero que vocês também consigam isso num futuro próximo, que vocês tenham inserido no mundo da advocacia pública e que tenham gostado, tá? E que o nosso objetivo aqui, eu sempre digo isso, nosso objetivo aqui é fazer com que vocês saiam melhores do que entraram, tá bom? Tenham um excelente dia, parabéns pelos 10 anos e parabéns pelo Congresso. Parabéns, doutor Rodrigo, pela excelente exposição. Gostaria de falar para você, né, uma questão pessoal minha. Você é quem renova os meus votos no estudo do direito constitucional. Muito obrigada, meu professor. Obrigada aí por tudo. Sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Alice Voronoff, graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, a doutora Alice. Muito obrigada, é uma honra estar aqui ao seu lado. E eu costumo dizer, pelos corredores da PGE, que você não é a prata da casa, você é o ouro da casa. Muito obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, essa semana é uma semana duplamente especial para mim, né? Por conta de vocês. Acho que a primeira grata surpresa foi há 2 dias, quando a minha residente, a Soraya, né, esteve aqui sendo premiada como em primeiro lugar nesse programa de residência. Ouvi dela palavras muito especiais, né, que me marcaram bastante. E hoje estou podendo falar um pouquinho aqui para vocês, estar retribuindo isso, agradecendo enormemente, Natália, para mim, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Mariana, que organizou esse congresso, e dizer que a gente faz um trabalho aqui, acho que exatamente como o Rodrigo falou, hoje a gente já não se enxerga sem vocês. A gente, na correria do dia a dia, né, peca muitas vezes, mas tenta transmitir um pouco do conhecimento. E, sobretudo, queria agradecer, porque a minha experiência aqui sempre foi uma experiência em que eu digo que os meus residentes são como procuradores, porque eu debato de igual para igual. Então, eu aprendo, inclusive, eu exploro, a Soraya que o diga, né, porque eu mando mensagens para ela no final de semana, falando, Soraya, o que o Conselho de Estado francês fala sobre isso? O que fala? Eu exploro sobre todos os aspectos, né, a intelectualidade dos meus residentes. E tem uma oportunidade incrível de estar desenvolvendo, discutindo, vejo o engajamento que vocês têm, a força de vontade que vocês têm. Então, queria parabenizá-los e agradecer a todos, aí na pessoa da Natália, da Soraya e da Mariana. Dito isso, dizer que também uma grande honra para mim estar dividindo essa mesa com o meu queridíssimo procurador-geral, a quem tanto admiro e que tem feito um trabalho aqui, acho que público e notoriamente, né, admirado por todos. Minha querida amiga Nathalie, né, que também é incrível, uma energia que transmite, que se espraia. Meu querido amigo, colega Rodrigo, que tanto admiro. É a primeira vez, né, que a gente divide uma mesa falando. Fui monitora do Rodrigo, nossa, tempos de perrengue na UERJ, né? Devo a ele também o pouco que sei de direito constitucional. E vamos lá, vou tentar falar um pouquinho com vocês, trazer algumas reflexões sobre a temática da constitucionalização do direito administrativo sancionador, depois desse panorama, né, interessante, abrangente, que o Rodrigo colocou.
o olhar que eu vou trazer é um olhar mais específico, né, mais jurídico, sobre constitucionalização do direito administrativo sancionador. E aí é inquestionável, né, que o fenômeno da constitucionalização atingiu o direito administrativo de maneira muito intensa, né, mediante superação de dogmas, como o da supremacia do interesse público sobre o privado, a ressignificação de muitos conceitos e institutos do direito administrativo. Então, hoje são vários, né, os temas de novas tendências, novos paradigmas dos contratos administrativos, do poder de polícia, da ideia de interesse público, do deslocamento da centralidade do ato administrativo em prol do processo, do consenso. Então, são movimentos, como diria, né, o meu professor, meu eterno professor Gustavo Neibon, nosso procurador também, movidos, né, por uma interseção de influxos, que são influxos tanto garantistas, de um lado, né, da ampla expansão do rol de direitos fundamentais, quanto movimentos de influxos pragmáticos, né, permeados por um olhar de eficiência que a máquina administrativa tem que ter. E esses são influxos que, ora, caminham numa mesma direção, ora, caminham em direções opostas. E aí é muito do nosso desafio, como intérpretes e aplicadores do direito, estar encontrando os caminhos de acomodação desses influxos. Isso a gente verifica bastante também no âmbito do direito administrativo sancionador. E a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês é exatamente da gente parar e se perguntar, e o direito administrativo sancionador? Ele foi constitucionalizado? De que maneira ele foi impregnado pela normatividade constitucional? Esse é um movimento que já chegou no seu clímax, não chegou? Quais são os desafios daqui para frente? E eu dividi essa minha apresentação no que eu chamei de 2 fases desse itinerário de constitucionalização do direito administrativo sancionador. A primeira fase, ou a primeira etapa, é uma etapa de intensificação de controles. É uma etapa de estreitamento do mérito administrativo, é uma etapa de extensão de garantias. Essa etapa ela é marcada, né, primeiro pela ideia de própria sindicabilidade da sanção administrativa ou do ato sancionatório, como da atividade administrativa em geral, né? Com a Constituição de 88, com o princípio da inafastabilidade do acesso à justiça, a ideia de sindicabilidade de controle já é um ganho. Mas é uma sindicabilidade que, num primeiro momento, é uma sindicabilidade ainda que não atinge o mérito, né? E se repete a ideia de que o mérito administrativo é inatingível, num primeiro momento. A partir daí, eu acho que a gente evolui para o que seria uma espécie de sindicabilidade ainda tênue, não diria fraca, mas contida, que é uma sindicabilidade, um controle que está relacionado ao aspecto procedimental, à existência, à aplicação daquela sanção do ato administrativo, se houve um procedimento, se esse procedimento observou garantias mínimas. É um controle que olha para os elementos vinculados do ato administrativo, especialmente para a competência e para a forma do ato administrativo. Então, se a autoridade que aplicou aquela penalidade era competente à luz da legislação, se foi observada a forma devida, a publicação, os requisitos. É um controle que se dirige à motivação do ato administrativo, que não olha para a sanção em si, se foi de demissão, se foi de suspensão daquele servidor, mas se foi motivado, se a autoridade administrativa se desincumbiu da devida demonstração dos elementos fáticos e normativos que devem respaldar a aplicação daquela penalidade.
E é também um controle que evolui para aplicar, vez ou outra, a teoria dos motivos determinantes, a teoria do desvio de finalidade, mas ainda com um olhar que é um olhar respeitoso ou contido em relação ao mérito administrativo. Mas eu diria que a proposta ou a constitucionalização ela empurra essa segunda fase, que é a sindicabilidade contida, para uma fase que é uma fase de sindicabilidade que eu diria que é ousada. E é uma fase de controle do direito administrativo sancionador em que há um esforço notável dos juristas e dos juízes de ampla extensão de garantias para o âmbito do direito administrativo sancionador. Garantias associadas ao devido processo legal no seu sentido formal, mas isso já está lá na Constituição, no dispositivo constitucional. Garantias associadas ao devido processo legal no seu sentido material, ou seja, as noções de proporcionalidade e de razoabilidade. Então, o juiz agora ele vai dizer que ele não se substitui ao administrador na definição da sanção, mas ele estreita o mérito administrativo. Então, ele já olha para aquela penalidade, para aquela cassação de aposentadoria, para aquela demissão, ou para aquela multa que foi aplicada à empresa, e já diz, olha, me parece que a aplicação dessa penalidade é desproporcional à luz da infração que foi cometida, que essa é uma infração que você, administrador, caracterizou como grave, mas que eu estou caracterizando como leve, que, nesse caso, a reincidência ela foi mal avaliada, que não existe efetivamente reincidência, então a penalidade tem que ser outra. Então, a proporcionalidade e a razoabilidade elas são as portas jurídicas para esse estreitamento da discricionariedade. E, mais do que isso, esse movimento de expansão de garantias é um movimento que procura expandir ou transpor para o direito administrativo sancionador garantias materiais tipicamente penais que estão previstas lá no rol do artigo 5º da Constituição, como os princípios da tipicidade. Então, não basta uma legalidade que seja uma legalidade mais fluida, mais genérica, é preciso que a infração e a sanção estejam previstas em lei, em sentido formal e delimitadas, amplamente delimitadas, como a ideia de pessoalidade da pena, o princípio da pessoalidade da pena, como a ideia de culpabilidade, como a ideia de aplicação retroativa da norma sancionatória administrativa mais benéfica. E esse esforço de expansão de garantias materiais é um esforço que é empurrado pela construção de um discurso teórico, que é um discurso teórico de fácil assimilação, que a gente traz por muita influência, por exemplo, do direito espanhol, que é a ideia do ius puniendi único. A ideia de que, na origem, o poder de punir estatal ele é um só, que, nesse caminho, a decisão do legislador, no âmbito da sua discricionariedade legislativa, no sentido de definição de modelos sancionatórios penais ou administrativos, é discricionária. E, justamente porque é assim, a gente não pode defender que, de um lado, as garantias são umas e, de outras, garantias são garantias mais fracas, porque isso permitiria que o legislador fraudasse o sistema constitucional de proteção de garantias e revestisse determinadas infrações com uma capa jurídica de administrativas e não de penais, justamente para preterir o administrado da aplicação ou da observância daquelas garantias. Então, à luz da sistemática constitucional de proteção de direitos, é importante, inclusive, se extrai da Constituição essa intenção de expansão ou de transposição das garantias do âmbito penal para o âmbito administrativo. Como eu disse para vocês, a gente não inventou esse discurso teórico. Esse é um discurso teórico que, na Espanha, ele teve muita aderência, mas porque lá na Espanha tem uma historinha que explica o desenvolvimento desse discurso. Lá na Espanha, durante a ditadura de Franco, até 1975, houve uma onda de ampla descriminalização de condutas
mas não descriminalização para que elas deixassem de ser infração. Na verdade, elas foram transferidas do âmbito penal para o âmbito administrativo. E aí, não com o objetivo liberalizador de aplicação de um olhar do direito penal como última ratio, mas com o objetivo justamente de se sufocar em garantias no âmbito de um regime que era um regime amplamente autoritário. Aí o que acontece? No período, né, da redemocratização, com a promulgação da Constituição de 1978, os juristas e os constituintes fizeram questão de colocar na Constituição uma previsão que coloca no mesmo saco as sanções penais e as sanções administrativas, porque era importante, naquele momento, dizer que existe aqui uma intenção de contenção da arbitrariedade do poder estatal de punir, porque ele foi mal usado lá atrás, e a gente não quer que isso aconteça. E é engessada na Constituição essa construção. Essa é uma construção que foi usada no Chile também, num textinho de um jurista chamado Raul Letelier, em que ele explica que, de 1970 a 1990, houve um movimento de intensificação do controle da administração pública e que eles precisavam fazer isso por meio de discursos teóricos que fossem de fácil assimilação. Se eles buscassem discursos teóricos ou teorias muito sofisticadas, ninguém ia entender direito e aquilo não ia colar. E que o discurso do ius puniendi único, associado à ideia de transposição de garantias, voou, funcionou. Aquilo foi utilizado, então, para que se possibilitasse, né, para que se oxigenasse, se constitucionalizasse a atividade administrativa de maneira muito ampla. Mas isso gerou efeitos colaterais. E aí eu vou passar para a segunda fase agora do que eu vou dizer que é o nosso desafio nesse processo de constitucionalização do direito administrativo sancionador, porque todo esse movimento de intensificação de controle, de extensão de garantias, ele foi importante, ele é importante, mas ele gerou efeitos colaterais. E eu diria até tendências de violação à Constituição ou inconstitucionalidade. Então, o que a gente tem que pensar daqui para frente é o que exatamente, ou qual exatamente o caminho para que a gente torne o nosso direito administrativo sancionador um direito efetivamente oxigenado e alinhado à Constituição. E aí eu dividi esses nossos desafios em duas óticas. Me parece que há necessidade de uma revisitação de premissas e de critérios hermenêuticos. E aí com a limitação de tempo que eu tenho aqui, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho a que eu me refiro quando eu falo nesse olhar, que é um olhar renovado sobre premissas e sobre critérios hermenêuticos. Sobre premissas. Quando a gente analisa o direito administrativo sancionador, me parece que, majoritariamente, a gente olha para o fim do ciclo punitivo. A gente não se preocupa muito com o marco normativo, com o cometimento da infração, mas com a aplicação da sanção. Então, a gente parte do final. Foi cometida uma infração e é aplicada uma sanção. Que garantias devem ser observadas? Como se aplica a sanção? E esse processo de compreensão do direito administrativo sancionador, ele vem carregado, embasado em 3 premissas, que são premissas que me parecem bem equivocadas. Geralmente, um olhar de que a sanção é uma consequência automática do cometimento de uma infração, um olhar de que a aplicação da sanção é a medida que mais bem atende ao interesse público e que a sanção seria mesmo como que um fim em si, e um olhar de que a aplicação da sanção é uma competência vinculada do gestor, do administrador, e que, portanto, ele não tem outro caminho senão aplicar a sanção. E por que essas premissas, elas são premissas que estão equivocadas e que geram problemas? A sanção, ela, na verdade, não é uma consequência automática, ela é uma medida possível ou é um caminho possível diante do cometimento de uma infração. E é assim
porque ela é um instrumento e ela não é uma finalidade em si mesma. A sanção ela só se justifica se ela puder criar os incentivos esperados por aquela modelagem regulatória para que ela promova conformação de condutas, para que ela promova os resultados esperados. Mas, se ela for aplicada de maneira irracional e não gerar esses resultados, ela não é uma medida legítima. Então, ela não pode ser tida como uma consequência automática e irracional, porque ela pode gerar um resultado ruim. E é exatamente isso o que alguns autores, como, por exemplo, o Ian Ayres e o John Braithwaite, que escreveram sobre regulação responsiva, eles vão dizer. Na verdade, os modelos sancionatórios e regulatórios, eles devem conter um cardápio de medidas que possam endereçar as diferentes motivações dos administrados e, com isso, gerar os melhores incentivos. Por quê? Porque dentro do jogo regulatório, você tem tanto administrados que estão estratégica ou economicamente intencionados e que vão, sim, descumprir a regulação se isso valer a pena, se isso gerar mais lucro do que prejuízo, e, para eles, a sanção é uma resposta, o comando e controle é uma resposta que é uma resposta adequada, mas você tem também administrados que têm um interesse ou um comprometimento genuíno com a observância dos marcos regulatórios e que têm disposição para cooperar. Então, se eles têm disposição para cooperar e, de antemão, eles estão submetidos a um modelo regulatório que é extremamente punitivo, eles não têm incentivo. Na verdade, eles, inclusive, se veem, né, diante da administração pública como sendo desconsiderados ou desrespeitados. Mais do que isso, se eles agirem de boa fé e cumprirem, né, ou, na verdade, submeterem a regulação sem questionar, eles podem estar, inclusive, perdendo uma vantagem competitiva. Então, é um ciclo vicioso de descumprimento, de judicialização, que é muito caro. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração também que, nessa linha, as medidas alternativas, como eu falei, por exemplo, de acordos substitutivos, a previsão de conversão de sanções em investimentos, a possibilidade de se firmarem com os administrados termos de compromisso para que eles desenvolvam programas de integridade, tudo isso pode realizar o interesse público de uma maneira muito mais eficiente do que uma aplicação irracional de sanções. E aí tem que ficar claro para o administrador que, na verdade, o compromisso dele ou a vinculação dele é com a adoção de uma providência efetiva e eficiente diante do descumprimento, diante da infração administrativa, mas não uma vinculação, uma aplicação automática de qualquer solução, porque isso, inclusive, é irracional. Por que eu estou falando tudo isso para vocês e o que isso tem a ver com constitucionalização? Gente, tem a ver com constitucionalização porque, se a gente não consegue superar ou revisitar essas premissas, a nossa capacidade de mais bem realizar as políticas públicas que estão previstas na Constituição, os objetivos que estão previstos na Constituição por intermédio de marcos regulatórios e sancionatórios que sejam racionais, ela é diminuída. Então, esse olhar precisa ser revisitado para que a administração pública ela seja mais eficiente, para que ela atenda de melhor maneira o princípio da economicidade, para que ela realize de maneira mais eficiente os objetivos constitucionais. Então, esse é um desafio de constitucionalização também. Assim como é um desafio de constitucionalização, e aí, partindo para os critérios, a superação ou a avaliação crítica dessa construção teórica do ius puniendi único e da transposição automática de garantias do direito penal para o direito administrativo. E por que isso é um problema, gente? Isso é um problema porque o direito administrativo tem as suas peculiaridades. A sanção administrativa ela tem as suas peculiaridades. A sanção administrativa ela funciona dentro de esquemas regulatórios em que a finalidade ela é uma finalidade eminentemente prospectiva, conformativa, de criação de incentivos para que os particulares, dentro de um setor de vigilância sanitária, de telecomunicações, no trânsito, para que ele conforme as suas condutas.
A sanção administrativa ela não está carregada daquele olhar, da carga retributiva do direito penal, que está relacionada a uma punição ética, moral, por um comportamento que é reprovável na sociedade e que se vale de um olhar retrospectivo para entender que, naquele caso, como o assassinato foi pelas costas, as condições ali eram mais reprováveis. Isso não funciona para o direito administrativo. O direito administrativo ele é majoritariamente movido por finalidades que são próprias dele. Ele funciona num ambiente de regulação que é um ambiente que exige dinamismo, que exige novas tecnologias, que exige celeridade e que não é necessariamente igual ao direito penal. Então, a partir do momento em que a gente usa de um discurso de transposição de garantias sem olhar para as peculiaridades do direito administrativo, isso gera uma série de problemas, eu diria uma série de inconstitucionalidades. Por quê? Porque, sob a bandeira da tipicidade, o juiz deixa de penalizar uma determinada empresa que, por exemplo, promoveu um dano ambiental significativo, porque diz que aquela infração não estava prevista na lei em sentido estrito. Mas será que a tipicidade se expande ou se aplica para o direito administrativo como no direito penal? Faz sentido que seja assim? Ou gera desproteção. Outras vezes, o princípio da legalidade estrita ele é invocado para dizer que, por exemplo, não está prevista na legislação a ideia de concurso de infrações administrativas. Em que, então, por isso, se o administrado, num período de tempo de 1 ano, cometeu a mesma infração, deixou de enviar o mesmo relatório para a agência reguladora, aquilo não pode ser encarado como uma infração continuada. Ele terá que ser punido 12 vezes com uma multa, por exemplo, de R$60 mil. E isso inviabiliza a empresa, sob um argumento que é um argumento vazio de que, de acordo com o princípio da legalidade estrita, se isso não está previsto na lei, a gente não pode aplicar isso no âmbito administrativo. Ou seja, o discurso da transposição do direito penal para o direito administrativo é vazio, não diz nada, gera iniquidades, gera vantagens odiosas e gera, acima de tudo, insegurança jurídica, porque ninguém sabe para onde vai, nem os juristas, nem a jurisprudência e nem nós, aplicadores de direito. Você tem, na verdade, um cardápio de opções, aí você usa do jeito que você quer, para dizer que aqui se expande e que aqui não se expande. Então, a minha reflexão com vocês é que, até agora, a constitucionalização ela vem sendo um olhar que é um olhar de cima para baixo, como a Constituição se espraia, como a Constituição oxigena. E eu acho que a efetiva constitucionalização, hoje, e aí esse primeiro momento foi um primeiro momento muito importante, mas hoje a gente precisa de uma mudança de cultura jurídica que vai, acho que, de baixo para cima. É olhar para as construções, é olhar para os institutos e saber como que a gente reorganiza esses institutos para que, efetivamente, eles cumpram aquilo que a Constituição já diz que a gente tem que cumprir. O programa está ali, os objetivos estão ali, mas a maneira de implementação ela precisa ser rearrumada. E aí o desafio para vocês e a reflexão para vocês é que a gente possa olhar para as nossas construções teóricas, para as premissas, questionar nossas premissas para que a gente tenha resultados efetivamente mais comprometidos com a Constituição. É isso. Tá bom? Doutora Alice, parabéns pela sua excelente exposição. Gostaria de registrar a presença dos procuradores do Estado, doutor Guilherme Socal, doutor Guilherme Salgueiro, em especial, que foi residente da casa, a doutora Júlia Carneiro e a doutora Maurine Morgan. Gostaria também de registrar a presença da procuradora do município de Niterói, doutora Fernanda Vale, e pedir desculpas, pois não haverá tempo hábil para perguntas. Eu gostaria de finalizar com uma frase do professor Luiz Roberto Barroso, que eu escutei segunda-feira, proferida pela professora Ana Paula de Barcelos, num evento no qual o doutor Rodrigo Brandão estava presente. E a frase, eu acho que cai como uma luva
para as nossas vidas e para nós residentes. A frase é um slogan pessoal dele, que ele usa para os seus bons e maus momentos. A frase é o seguinte: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Muito obrigada a todos, agradeço a todos da mesa e tenham um excelente evento.